Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, o último livro da Torá, Pentateuco, escrito por Moisés, hoje capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7, meu irmão, Deus fala para expulsar as nações idólatras da terra que ele daria aos israelitas. E começa assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, vocês estiverem derrotados, então destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, não tenham piedade delas, não se casem com pessoas de lá, não deem seus filhos aos filhos dela, nem tomem as filhas dela para seus filhos, pois elas desviariam seus filhos e seguir-me para servir outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então vocês estão vendo aqui já nesse capítulo aqui que Deus está falando para exterminar aquelas nações, né? E dando ordens, ou seja, Deus não queria idolatria, ele já havia condenado a idolatria, né? Assim vocês tratarão essas nações, derrube seus altares, quebre suas colunas sagradas, corte seus postes salgados, queimem seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou como um poderoso e os redimiu da terra da escravidão do poder do faraó do Egito. Aqui toda uma narrativa, né? Moisés mostrando por que eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos para serem uma nação santa, porque foram escolhidos pelo Senhor. Ainda fala, meus irmãos e minhas irmãs, das bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob o juramento de seus antepassados. Então a gente sabe que essa bênção aqui, né, ela é condicional à aliança. Sinal de que ela é condicional, né? Tinha que obedecer a Deus, né? E interessante observar no capítulo 8, que fala assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Então, a gente está vendo que o povo é um povo obstinado, como está escrito, é um povo desobediente. Deus provava, castigava no sentido de educar, né? Disciplina, quem ama disciplina, quem ama castiga, né? Corrige. E abençoava e sustentou todo esse povo durante 40 anos no deserto, né? Deus ainda fala sobre a advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem seus banhos, sua prata, seu ouro, todos os bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Aqui você vê que Deus faz um alerta contra a ingratidão, né? Idolatria e ingratidão, né? Isso parece que a gente tá lendo no dia de hoje, né? Quando está bem, está tudo bem, mas quando está bem é mérito seu, mas quando está mal a gente só corre para Deus, né? Não deve ser assim, deve dar graças a Deus em tudo. E lembrar de Jó, que falou que apesar daquela tragédia humana, que aquilo ali é o relato da tragédia humana, Jó fala assim: não abriu mão apesar de tudo.
Ele falou assim: eu sei que no final meu Salvador vive e se levantará. Né? No capítulo 9 ainda fala, meus irmãos, que o mérito não é de Israel. O povo está conquistando a terra, não é por mérito de Israel, por misericórdia divina. Ouça, ó Israel, chamar, ó Israel. Você hoje está atravessando o Jordão para entrar na terra, conquistar nações maiores e mais poderosas que vocês, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são enaquins. Você já ouviu falar deles, eram os gigantes da terra lá na época, né? Falar deles. Quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja certo. Hoje o Senhor Deus, Ele mesmo vai adiante de você com um fogo consumidor, Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. Você os expulsará e o destruirá como o Senhor lhes prometeu. Depois o Senhor, o seu Deus, que os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, olha só, não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-los da presença de vocês. Então, aqui a gente está vendo aqui que Deus não mata, não está mandando ordem não expulsar, matar ninguém porque Ele tem prazer nisso, não é por causa da impiedade do povo. E Ele não queria que o povo israelita, que seria o povo escolhido, se contaminasse. A gente está vendo isso aqui. E Ele vai cumprir a palavra que deu a Abraão, Isaac e Jacó, né? Ainda fala, meu irmão e minha irmã, para se lembrar do bezerro de ouro. Lembre-se disso, jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus no deserto, desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e Ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subiu o monte para receber suas tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E disse imediatamente: pois o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. A gente está falando aqui, ouvindo aqui um discurso de Moisés acerca do evento do bezerro de ouro, né? Que Arão, inclusive, foi quem cobriu com ouro, né? Lá foi o artífice, né? Do bezerro de ouro. A gente vê aqui Deus o tempo todo sustentando, mesmo com toda a rebeldia, e educando. E que a gente tenha ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir, que o Espírito Santo de Deus esteja nos falando no nosso coração sobre a obediência e o temor ao Senhor. Deus nos abençoe. Amém.